quando o irmão faltar com você, quando a irmã faltar com você, ou fizer alguma coisa que te deixa horrorizado, você não deve criar ódio daquela pessoa, rancor daquela pessoa, criar mágoa daquela pessoa, porque você não é melhor do que aquela pessoa, simples assim. É chegado o momento onde Deus fala com o seu povo. O texto que nós estaremos meditando nestas semanas que virão, se assim o Senhor nos permitir, é o de Gálatas, capítulo 1, o versículo 5, que diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, e guarda-te, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Meus irmãos, levanto a seguinte questão para todos vocês meditarem e responderem nos seus corações. Quem são os fortes? Quem é forte? Aqui, no meio do povo de Deus, na congregação de Agrestina, eu pergunto a vocês, irmãos, quem são os fortes? Levante a mão se eu dissesse: quem aqui é forte? Quantos levantariam? Primeiro, você sabe o que é ser forte? Você sabe o que é ser espiritual? É isso que nós veremos hoje e no decorrer dos demais sermões. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Aqui nós podemos perceber que o homem que não é devidamente espiritual, que não é forte espiritualmente, ele se rende às faltas, ele é vencido facilmente pelo pecado, ele facilmente é encontrado em falta, porque ele está dizendo aqui: olha, se alguém é encontrado em falta, você que é forte espiritualmente, faça alguma coisa. Então o fraco é aquele que é encontrado em falta. E nós percebemos quem é o forte aqui. De primeira vista, o forte é aquele que é espiritual, ou seja, que não está caindo nestas faltas, que ele consegue vencer as tentações, que ele consegue superar os desafios. Esse aparenta ser o forte. Mas não é só isso, meus irmãos. Porque aqui está dizendo: se você é assim, corrija o seu irmão que fracassou. Corrija o seu irmão fraco. Então, para ser forte, não basta ser espiritual. Porque o ser espiritual vai te levar a se preocupar com o que caiu. Você não vai pensar apenas em si: nossa, graças a Deus eu não estou caindo em faltas, por isso eu sou forte. Não, não é tudo isso. Não é só isso. É mais. Você precisa mostrar também compaixão. Você precisa também mostrar preocupação, empatia para com aquele que caiu, para com aquele que está fraco. Então o que é que você faz? O forte vai corrigir. Mas entenda, não para aí. Ser forte não é só você estar vencendo as faltas. Ser forte não é só você vencer as faltas em você e corrigir as faltas no outro.
ser forte ainda diz respeito a você saber como corrigir, a você saber a forma de corrigir. E ele diz: corrige-o com espírito de brandura. Corrige com o espírito de brandura. Mas não para por aí também. O ser forte vai além. O ser espiritual vai além. Ele diz: e guarda-te para que não sejais também tentado. Ou seja, é o que nós vamos ver. O ser forte diz respeito a você olhar para si como um fraco, como alguém que é fraco, que não consegue vencer o mal se não estiver de guarda, atento. Reconhecer que o mal, que as faltas podem te pegar como pegou aquele que caiu. Então você precisa de todos esses cuidados para se apresentar, para ser compassivo com aqueles que estão em falta. Eu dei uma entrevista recentemente aos irmãos da igreja de Riacho Grande, São Paulo. O irmão diácono amável com sua esposa fizeram uma live comigo e perguntaram algumas coisas. E uma coisa que eles me perguntaram foi o seguinte: irmão, o que é que mais os irmãos em Agrestina sofrem de desafio? Qual é o maior desafio que o irmão vê na igreja de Agrestina? E eu coloquei no YouTube, se os irmãos tiverem curiosidade, assistam, que é importante para a nossa edificação. O que eu respondi basicamente foi o seguinte: olha, irmão, existem muitos desafios a serem enfrentados na igreja de Agrestina, evangelização, reunião de oração. São coisas que parece que existe uma resistência muito grande por meio dos crentes. Mas o interessante é que o desafio se torna maior por causa da falta destas coisas. Do compromisso do crente com aquilo que é básico na vida de um cristão: oração, evangelização e compromisso com os cultos a Deus e com os estudos, para que ele se fortaleça. E os irmãos, muitos, resolvem abdicar desses privilégios, destas bênçãos que Deus concede. Para quê? Para usufruírem de alguns outros privilégios que são insignificantes comparados a este. E isso acarreta em fraqueza, meus irmãos. Fraqueza. E eu disse para eles: olha, a dificuldade maior que nós enfrentamos é para com aqueles irmãos que são ausentes dos trabalhos. Porque à medida que eles são ausentes, eles não se fortalecem na palavra. E à medida que eles não se fortalecem na palavra, eles se tornam fracos. E ao se tornarem fracos, eles trazem dificuldades para outros irmãos. Mas eles precisam ser corrigidos. E como será? Pessoalmente, individualmente, sim, deveria ser, mas não apenas o obreiro corrigindo, mas aquele que é forte, aquele que é espiritual, porque aqui o Senhor, através de Paulo, não está dizendo que é o líder que deve, mas os que são fortes espiritualmente devem corrigir. Então o irmão falta, o irmão está tendo problema com outro irmão, é você que tem a responsabilidade e o compromisso de ir lá corrigir. Agora, desta maneira que o Senhor apresenta, mostrando amor e preocupação por ele. E o que acontece nestas situações de ausência é que estes irmãos estão sempre fracos, meus irmãos, porque parece que eles não atentam tanto quando você vai em particular e diz: olha, está errado isso. Parece que não, eles não sentem que ali é Deus falando. Porque parece que, até de uma forma cultural,
É como se Deus falasse somente no púlpito e através da exposição fiel da palavra. Mas não, Deus fala em todo momento que a palavra é anunciada. Mas estes irmãos não recebem a repreensão individual. Já percebi isso, como receberiam e como aqueles que a repreensão é dada de púlpito. Isso é um problema seríssimo, porque esses irmãos nunca vão se fortalecer. Porque a única coisa que os corrigiria era uma pregação expositiva que de fato vá de encontro ao problema. Só que eles não vêm para essa pregação e eles não aceitam que sejam corrigidos individualmente, até porque eles não estão sendo moldados pela pregação. E aí estão sempre fracos. Esse é o maior desafio, no meu ver, que nós enfrentamos aqui. Tentamos resolver? Tentamos. Como? Gravando e colocando no YouTube. Temos um canal no YouTube que já tem mais de 100 vídeos. E aí eu questionei, o irmão confessou para mim, eu não assisto. Os irmãos que faltam não assistem. Como então vai ser? Mas aí eu disse, então aí está o problema. O irmão que falta ao culto não assiste, e por isso que ele insiste naquela falta que ele tem. Aí depois outro chega para mim e diz, eu assisto. Mas é um também que falta aos cultos e não se molda, não se corrige. E aí você diz, peraí, então a questão não é a pregação. Será que os vídeos, você assistindo em casa, não surte o mesmo efeito que estando presencialmente? É o que eu tenho visto que seja possível estar acontecendo. Por quê? Porque aqueles que estão sempre e fazem questão de estar no culto e participam das pregações, estes dão problemas também em algumas faltas, mas quando são corrigidos, reagem totalmente diferente daqueles que são ausentes. Então isso faz daqueles que estão sendo presentes fortes. E eu faço um apelo para vocês, e queria muito que os que hoje faltaram assistissem, mas não vão assistir, e vão continuar fracos, e vão continuar sendo um problema para a alma deles, nem tanto para a sua alma. Mas eles podem ser corrigidos. Se vão atinar ou não para a correção, é eles e Deus. Mas os irmãos têm essa responsabilidade. Vós que sois espirituais, estão vendo falta? Estão? Está faltando algum? Está faltando alguém? Alguém está em falta? Vocês corrijam. Ou vocês também estarão declarando fraqueza espiritual diante de Deus. E isso será terrível para os irmãos, porque os irmãos estão sempre aqui, ouvindo a palavra, sendo corrigidos, recebendo desse precioso momento. E aqueles que não estão, precisam de vocês, precisam de mim, precisam de todos nós. Então vocês que são espirituais, façam alguma coisa, pelo amor de Deus, por aqueles que vocês dizem que amam, que são seus irmãos na fé. Como é possível corrigir alguém com brandura, gentilmente, afetuosamente? Como é possível? Quando na verdade sabemos que o erro dos outros causa extremo aborrecimento. O dano sofrido por você, pela alma que sofreu, incita a você até um desejo de vingança. Ou não é assim, meus irmãos? Ou não é assim? Quando é você que sofre o dano, ele falou de mim, ela me prejudicou, o sentimento é de quê? Me digam, irmãos. Não é de revolta? Uma revolta que incita o desejo de vingança. Ele vai ter que pagar. Ela não pode ficar assim. Não é isso que surge? Como não dá para pagar na mesma moeda, porque você vai ficar feio na vida?
entre os irmãos, vixe, viu lá o irmão vingativo, a irmã vingativa, que feio. Já que não dá, o que é que se faz? Ao menos eu vou corrigi-lo e botar o dedo na cara dele e mostrar o quanto ela e ele está errado. E aí você se sente aliviado. Por quê? Porque você foi lá, cumpriu a ordem do Senhor, corrige o irmão faltoso. E você ainda, de quebra, satisfez o seu ego, a sua vontade carnal, de humilhar e de mostrar o quão terrível é aquele irmão, aquela irmã. Então isto faz de você outro fraco, que também precisa ser corrigido por alguém espiritual. Como está essa igreja? Qual a força dos irmãos desta igreja? A primeira coisa a pensar para que você saiba fazer a coisa certa é que em você estando preso ao mesmo pecado que você está pronto para corrigir no outro. É isso que você precisa fazer, meus irmãos. Quando o irmão faltar com você, quando a irmã faltar com você, ou fizer alguma coisa que te deixa horrorizado, você não pode, não deve criar ódio daquela pessoa, rancor daquela pessoa, criar mágoa daquela pessoa. Por quê? Porque você não é melhor do que aquela pessoa, simples assim. É tanto que o apóstolo Paulo disse: olha, cuide, guarde-te, para que não sejas também tentado. Fique vigilante, porque você não é melhor do que ele, do que ela. Você, a qualquer momento, pode cair na mesma falta, no mesmo pecado. E que feio será isso? Aquele que corrigiu agora é aquele que caiu. Então guarde-te, porque você não é essa pessoa tão forte que você imagina que é. Corrija-se, corrija e guarda-te, porque você pode cair também. Ou seja, cuidado, você pode ser o próximo a cair desta altura em que você se colocou. Porque aquele arrogante que acha que é forte, e é o que nós vamos ver em outras ocasiões, que pensa que é forte, aquele arrogante, ele subiu numa altura perigosa. E ele está lá naquela altura, e a qualquer momento ele vai cair de lá. Como diz Provérbios capítulo 16, versículo 18: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Pois bem, meus irmãos, o soberbo que corrige achando que é melhor do que o outro, está precedendo a sua própria ruína. E a sua altivez de espírito está precedendo uma grande queda. Então cuidado como vocês olham para o outro. Ah, eu não estou em falta e aquele irmão está em falta. Isso não é para fazer você se sentir melhor, mas isso é para fazer você temer mais. Porque aquele irmão tem a fé que você tem, o Deus que você tem, tirada do conhecimento das Escrituras que você também tem. E ele caiu. E você pode ser o próximo. Então guarda-te para que você também não seja tentado e caia no mesmo mal. A lista dos que foram entregues ao erro. Meus irmãos, prestem atenção no último pecado. Prestem atenção. Deus aqui está dando uma lista daqueles a quem ele entregou ao erro. Pessoas que viviam no meio dele, mas que resolveram desprezar a palavra dele. Desprezar esses momentos e desprezar os meios de graça que ele concedeu. Aí Deus vai dizer: olha, eu entreguei essas pessoas ao erro. Eu deixei elas no pecado. E aí Deus vai dizendo aqui através do apóstolo Paulo: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Deus que os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, essa mentalidade vai levá-los a praticar coisas inconvenientes.
ambientes que não convêm. Quais são elas? Toda injustiça, cheios de toda injustiça, serão maliciosos, serão avarentos e maldosos em avareza, possuídos de inveja, serão assassinos. E lembre-se, mas aquele que mata é também aquele que no coração odeia o seu irmão. Entenda, não é? Possuídos de inveja, homicídio, contenda, só vivem contendendo, brigando com alguém, porque o coração está cheio de revolta. Dolo, não é? Falsidade e malignidade, sendo difamadores. Eles gostam de falar mal das pessoas. Caluniadores, inventar mentira das pessoas. Aborrecidos de Deus, eles não têm mais interesse por Deus. Insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. É importante que você faça uma autoanálise e veja aqui em quais desses você se encaixa. Porque é possível que aqui tenha pessoas que se encaixem em 2, 3 aspectos desses. É preciso urgência em reforma. Você precisa reformar a sua vida. Você precisa corrigir-se destes males. Agora, que um destes, o último, eu tenho visto muito. Não há misericórdia. Assim que eu dei uma cesta básica a um irmão carente, a uma pessoa necessitada, assim que nós temos socorrido as pessoas, e eu amo todos os irmãos, se tem uma pessoa que você sente desprezo por ela, entenda, você não é misericordioso. Você está enquadrado neste aspecto aqui, sem misericórdia. E por que isso? Porque você acha que naquele pecado você não cairá. Você é o Pedro da vida, que está em grande altura, mas que vai cair em tormenta tão terrível quanto Pedro caiu. Quando Jesus Cristo disse: vocês todos vão me abandonar, vão me deixar, Pedro disse: eu não, Senhor. Eu jamais farei isso contigo. E todos disseram da mesma forma. Mas Jesus Cristo não estava supondo, ele estava garantindo, era a profecia, era a palavra dele. E eles negaram isso, e Pedro com mais veemência. Pedro disse: Senhor, ainda que todos eles aqui te neguem, eu jamais farei isto. E ele disse mais: ainda que me seja necessário morrer por ti, eu jamais te negarei. Jesus Cristo diz: Pedro, ainda hoje, Pedro, 3 vezes, não vai ser uma só, 3 vezes você vai me negar antes que o galo cante 2 vezes. Então observe, Pedro conseguiu cantar um cântico maldito mais do que o galo cantou o cântico bendito que acorda os trabalhadores. Pedro negou Cristo 3 vezes, a queda foi terrível. Ele só não cometeu suicídio como Judas o fez, porque Jesus Cristo disse: mas eu rogarei por ti, para que tua fé não desfaleça. Meus irmãos, cuidado, você não é melhor em nada do que aquela irmãzinha que está em falta, do que aquele irmãozinho que está em falta. Você não é melhor em nada do que ele. Então, quando for corrigido, vá com amor, corrija-o com espírito de brandura, de afeição. Tiago, capítulo 2, versículo 13, diz assim, 12 e 13: falai de tal maneira
e de tal maneira procedei, como aqueles que iam ser julgados pela lei da liberdade, a lei de Cristo. Porque o juízo é sem misericórdia. O juízo será sem misericórdia, o juízo de Deus, para com aquele que não usou de misericórdia. Entendem, irmãos? Como isso é terrivelmente perigoso. Está com ódio, tá, do outro irmão que está em falta, está amargurado, está com rancores, porque você não está na falta que ele está. Cuidado, cuidado. Você tem o dever e a obrigação de corrigi-lo, agora com amor, com misericórdia, porque se você assim não fizer, quando Deus se levantar em juízo contra você, Ele também não usará de misericórdia com você. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Agora, se os irmãos são misericordiosos, os irmãos triunfarão na misericórdia sobre o juízo. Eu li um livro há um tempo atrás de um carrasco que ele foi torturado na Inquisição. Quando a Inquisição estava já no final, quando os povos começaram a perceber que aquelas torturas eram horríveis e precisavam parar, quando os governantes começaram a reagir contra aquilo, a Inquisição ela estava ainda existindo, a tortura ainda estava existindo, torturas horríveis, que é bom até evitar você falar os detalhes delas. E aí tinha um lugar escondido onde um carrasco estava torturando algumas pessoas. E aí os oficiais receberam uma denúncia e foram lá. Eles pegaram no ato da crueldade que estava sendo feita com aquelas pessoas. E as pessoas clamavam, urravam, imploravam por misericórdia. E o carrasco friamente se mantinha firme naquela tortura. Aquelas pessoas que estavam ali para combater a tortura ficaram tão horrorizadas, tão indignadas, que prenderam o carrasco, colocaram ela naquela mesma máquina de tortura e, revoltados, começaram a torturar o carrasco, porque urrava, clamava e gritava por compaixão e misericórdia que não fizessem aquilo com ele. Que incrível, hein, irmãos? Que incrível. Você não ouve o clamor por misericórdia daquele que está sofrendo, mas você clama da mesma forma quando você é posto no lugar dele. Será que vai ser preciso isto? Deus colocar você no lugar daquele que você tanto odeia, que você tanto despreza, de que você tanto guardou mágoas e rancores. Será que vai ser preciso para que você seja tratado pelas pessoas como você trata ela? Será que vai ser preciso para que os irmãos clamem por misericórdia como o carrasco clamou também? Cuidem, meus irmãos, cuidem. Porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Para terminar, eu quero falar para os irmãos o seguinte: o que está faltando na igreja de Cristo é sabedoria. Ah, não, eu tenho muita sabedoria, eu conheço tudo das doutrinas, tudo da Bíblia, eu tenho argumentos, ninguém consegue vencer o meu argumento. Você é uma pessoa apologética, você realmente tem muito entendimento? Tem. Se você não põe em prática, você não passa de um tolo, numa condição pior do que aquele que é ignorante. O que precisa é sabedoria do alto, ou seja, uma que você conhece as escrituras do alto, de tal maneira que você é transformado verdadeiramente por ela, a tal ponto de você se tornar irreconhecível. A tal ponto de que se alguém disser: olha, eu conheci uma pessoa ali, mora em tal rua, é a minha rua, então é a minha vizinha, é meu vizinho. Como essa pessoa é uma pessoa amável, uma pessoa longana, compassiva, uma pessoa tal. E ela diz: eu
lembro não dessa pessoa não, na minha rua. Quem é essa pessoa? Ah, o nome dela é o quê? E se surpreender com a mudança. Isso é o conhecimento vindo do alto. Esta sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, depois indulgente, depois tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Eu espero muito em Deus que os irmãos pensem bem como é a vida de vocês com Cristo. Como é que vocês olham para o outro irmão, para a outra irmã? E eu encerro com esse texto em Filipenses, epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do 1 ao 8, que diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, pensem nisto, meus irmãos. Pensem nisto. Aquele que é Deus se fez servo de todos. Esvaziou-se de sua glória. O que ele quer que você faça o mesmo. Entenda, para você será bem mais fácil. Porque ele era e ele é Deus e agiu assim. Você não é nada. Então haja como nada. Como alguém que é nada. Porque você agindo assim, em Cristo será tudo. Será forte. E muitos se beneficiarão desta força, deste ser espiritual que vence as suas faltas em todos os aspectos, inclusive naquele de corrigir os que estão em falta. Que Deus abençoe os irmãos e fortaleça o seu povo. Meus irmãos, vamos nos pôr de pé. Vamos ler um texto aqui em Romanos, capítulo 15, epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15. Uma leitura alternada, mas os irmãos vão ler apenas o versículo 2. Diz assim a palavra de Deus. Romanos, capítulo 15, 1 a 3. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Porquanto cada um de nós agrada ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo, reino de Deus, não é ser aquele que bate mais. Não é ser aquele que tem mais força para bater. Ser forte no reino de Deus é ser aquele que resiste mais às pancadas que vêm de fora.